Olá, é um prazer estar aqui para apresentar a série Inteligência Emocional para Passar em Provas e Concursos. Esse é o vídeo 1. Meu nome é Érica Lobo e junto com a minha mãe, Nazildes Lobo, nós fundamos o Instituto Nazildes e Érica Lobo. E nós somos apaixonadas pela área de autodesenvolvimento, de desenvolvimento humano. Estudamos vários assuntos nesse âmbito e, em especial, temos muito interesse nessa área de provas e concursos, porque somos do concurso público. Eu fui aprovada em primeiro lugar no concurso da CGU em 2006 e minha mãe é magistrada aposentada. Então, por isso, a gente se interessa bastante por esse tema. E porque também usamos esse tema na época que estivemos estudando para concurso público. Então, nós entendemos desde aquela época que estudar, sim, as matérias é muito, muito importante, é preciso ter uma rotina, uma continuidade com relação a isso, mas se a gente usar a nossa mente, as nossas emoções, a nossa inteligência emocional, junto com tudo isso, o caminho ele será muito mais rápido e ele será muito mais prazeroso. Ele não precisa ser tão pesado. Então, foi só quando eu entendi isso, porque não foi logo no início do caminho, né? Foi depois de algum tempo, eu consegui perceber isso, porque entendia que algo faltava, apesar dos meus esforços. Eu ainda não conseguia aprovação, e aí eu fui estudar e aplicar esse conhecimento que eu já tinha, na verdade, porque eu sou psicóloga formada há bastante tempo, mas não era voltado ao concurso público, né, a provas e concurso. Então, por isso, esse tema e esse conteúdo ele é muito importante para ficar guardado, né, numa gaveta, guardado na nossa mente. Portanto, decidimos compartilhar isso com você e tenho certeza que vai ajudar você nessa caminhada. Será uma série de vídeos, esse é o primeiro, então acompanhe esse com muita atenção e todos os outros que a gente vai continuar postando. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não tiver se inscrito, por favor, se inscreva, é importante para a gente, compartilhe e também curta se gostar. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é inteligência emocional, quais as dimensões da inteligência emocional e como a inteligência emocional ajuda no atingimento dos resultados. A gente aqui vai focar para o concurso público, mas a inteligência emocional ela é importante para qualquer área da nossa vida, para que a gente tenha resultados extraordinários, para que a gente alcance os resultados desejados em todas as áreas. A inteligência emocional, ela coloca a gente bem lá na frente, bem mais rápido, de uma forma bem mais leve, bem mais saudável. Então, vamos falar o que é inteligência emocional. Inteligência emocional é ser inteligente a respeito das emoções, tanto das próprias emoções, quanto das emoções dos outros ou do outro. Então, quando a gente pensa em QI, né, que é o quociente de inteligência, é mais voltado à racionalidade. Quando a gente fala em QE, é o quociente de inteligência emocional. Então, é como é que eu lido com as minhas emoções. É ser inteligente no sentido de conhecer as emoções, saber lidar com elas, e não só a respeito das minhas emoções, mas tem a dimensão intrapessoal, né, quando eu volto para mim, para as minhas emoções, mas tem também a dimensão interpessoal da inteligência emocional. Então, é ser inteligente a respeito da emoção das outras pessoas, das emoções das outras pessoas. Por quê? Porque isso ajuda no relacionamento interpessoal e nós não vivemos só. Então, inteligência emocional é também a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor. As emoções, elas estão aqui para nos ajudar a nossa sobrevivência, ajudar a viver bem nesse mundo. Mas para isso a gente tem que conhecer essas emoções, entender por que elas estão aqui e usar as emoções a nosso favor. Não só aquelas emoções que são boas de sentir, né? Como a gente sente, por exemplo, alegria, gratidão, satisfação com a vida, mas também aquelas em que a gente prefere não sentir, como o medo, a tristeza. Mas quando a gente entende que essas emoções elas estão aqui, todas elas para nos ajudar, a gente começa, sim, a usar essas emoções no sentido de chegar no objetivo desejado, nos sonhos que a gente quer, de uma forma mais fácil.
E é também a capacidade de compreender as emoções das outras pessoas e, com isso, construir relações saudáveis e positivas. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é importante lembrar que tem sempre duas dimensões. A dimensão intrapessoal, voltada para o próprio ser humano, e a dimensão interpessoal, voltada para o outro ou para os outros. Por quê? Porque a gente entende que relacionamento é essencial para satisfação e bem-estar. E por que que a inteligência emocional é tão importante? E tem os benefícios da inteligência emocional, e são muitos benefícios. Então, ao desenvolver habilidades relacionadas à inteligência emocional, é possível desenvolver uma percepção mais realista de si mesmo, do mundo e das perspectivas futuras, o que aumenta a nossa capacidade de lidar com crenças limitantes e dificuldades, facilita o desenvolvimento de estratégias adequadas e melhora a forma de interação consigo e com o mundo. Então, tudo isso vem quando a gente desenvolve nossas habilidades relacionadas à inteligência emocional. Então, a gente consegue identificar quais são nossas habilidades, quais são nossas competências, identificar também quais são nossas fraquezas, para com isso fortalecê-las. A gente consegue ter uma percepção mais realista do mundo, ver o mundo como ele é, e não um mundo simplesmente perigoso. Quando eu penso no futuro, eu já fico ansioso, mesmo que o futuro ainda não tenha chegado e talvez ele nem chegue daquela forma. Então, isso faz com que eu me conheça melhor os outros, conheça melhor aquilo que eu estou lidando, né? E com isso as minhas atitudes vão ser muito mais adequadas, muito mais coerentes. O conceito de inteligência emocional, e isso vem de pesquisas, é apontado atualmente como o maior responsável pelo sucesso ou insucesso das pessoas. Então, não é a quantidade de títulos que ela tem, não é o quanto ela estudou na faculdade, quais faculdades ela fez. Isso sim é importante também para a nossa caminhada, quando a gente quer ser bom em determinado assunto, tem sim que estudar, mas isso apenas não basta. Por quê? Porque a inteligência emocional, ela está na base. Certo? Não adianta eu ter esse conhecimento todo racional se eu não souber como usá-lo, se eu não usar esse conhecimento a meu favor. Então, melhora a nossa autoestima. Então, quando a gente desenvolve habilidades relacionadas à inteligência emocional, há um aumento da autoestima e da autoconfiança, há um direcionamento competente das emoções, há um maior senso de responsabilidade, há uma visão positiva de futuro, maior flexibilidade, resiliência e otimismo, compreensão da vida, da visão de mundo e dos sentimentos das outras pessoas, que você começa a ter de uma forma mais realista, de uma forma mais coerente, e há uma melhoria na capacidade de tomada de decisões. Por quê? Porque você vai se conhecer melhor, você vai entender por que é que você está tendo determinada reação, né, diante daquele fato, e você vai conseguir tomar melhores decisões. E, mais que tudo, quando a gente desenvolve nossa inteligência emocional, a gente aumenta o nosso nível de felicidade. E aí, gente, a felicidade, ela está relacionada ao maior bem-estar, maior longevidade, maior saúde física, emocional, mental, faz com que a gente durma melhor, faz com que a gente tenha melhores resultados, faz com que a gente tenha melhores relacionamentos. Então, quando a gente desenvolve a inteligência emocional, a gente fica mais feliz. Então, isso também é um grande benefício, né? E só esse benefício, ele já estaria completo. Então, para que a gente entenda um pouco mais, né, do que é inteligência emocional, é importante conhecer as dimensões dessa inteligência emocional. Então, eu já falei que existem duas dimensões, a dimensão intrapessoal e a dimensão interpessoal. Só que essas dimensões, elas se subdividem, tá certo? Então, se eu colocar uma lupa aqui para aproximar a dimensão intrapessoal, ela vai ser subdividida, e a dimensão interpessoal também. Por que isso? Isso é uma forma didática, da gente entender melhor todos os aspectos da inteligência emocional, mas no fim, tá tudo é uma coisa só. E quando a gente desenvolve uma coisa, as outras coisas também vão se desenvolvendo em conjunto. Mas é importante que a gente saiba, porque assim a gente consegue entender realmente, né, quais são todos os aspectos da inteligência emocional.
Então, como eu falei, as duas dimensões elas vão se subdividindo, né? Então, a dimensão intrapessoal, ela se subdivide em autoconsciência e autogestão, e a dimensão interpessoal, ela se divide em consciência social e gestão dos relacionamentos. E o que é que acontece? Todos esses 4 aqui novos que apareceram, eles também vão explodir e se subdividir. E a gente vai entender bem direitinho o que cada coisa significa. Então, na dimensão intrapessoal, na autoconsciência, ela também se divide em autoconsciência emocional, autoavaliação correta e autoconfiança. Então, a autoconsciência emocional é interpretar as próprias emoções e reconhecer o impacto delas. Então, é entender o que você está sentindo, dar nome a essa emoção, que muitas vezes a gente nem sabe muito bem o que sente, né? E entender o que é que essa emoção está causando em mim, né? Em termos de uma reação comportamental, em termos de uma reação fisiológica, certo? É entender o que é que está acontecendo no meu corpo, o que é que está passando pela minha cabeça. E não simplesmente sentir a emoção e, no fim, nem lembrar se sentiu, ou quando vê, já explodiu e não soube lidar bem com essa emoção, tá certo? Por quê? Porque simplesmente não parou para identificar o que estava sentindo e reconhecer o que é que isso que você está sentindo, né, causa de impacto na sua vida. A autoavaliação correta é conhecer seus pontos fortes e seus limites pessoais, né? Você entender quais são seus pontos fortes, suas habilidades, e quais são também seus limites, suas fraquezas, tá certo? Para quê? Para que ou você melhore ou para que você não se cobre tanto, tá certo? Porque a gente não precisa ser bom em tudo, a gente é bom em algumas coisas. A autoconfiança também é muito importante nessa dimensão intrapessoal da autoconsciência, que é uma ideia bem fundamentada do próprio valor e das capacidades pessoais. Então, é ter uma autoestima adequada, é entender que sim, eu tenho habilidades, eu sou boa nisso, tá certo? E não ter problema em reconhecer isso. Muitas vezes as pessoas, elas apontam muito dos seus defeitos, não tem problema em encontrar 10 defeitos rapidinho. Mas quando a gente pergunta quais são suas qualidades, a pessoa gagueja, a pessoa fica com vergonha de dizer, às vezes não sabe, às vezes até acredita que tenha essas qualidades, mas tem vergonha de dizer, tá certo? Então, não tenha. Todos nós somos bons em algumas coisas e não somos bons em outras coisas. E tá tudo bem, certo? Vamos reconhecer isso. Isso é autoconhecimento. Na dimensão intrapessoal, nós temos também a autogestão, que ela se subdivide em várias. Então, nós temos o autocontrole emocional, que é manter as emoções e os impulsos destrutivos sob controle. Então, é aquelas emoções que vão me fazer ter uma atitude que depois eu vou me arrepender, vou me sentir culpado, tá certo? É eu conseguir identificar essa emoção e não me deixar levar por ela. Transparência é demonstrar honestidade e integridade. Inclusive, nas suas ideias, naquilo que você pensa, é você ter coragem de colocar o seu ponto de vista, mas também, claro, aceitando o ponto de vista da outra pessoa. Adaptabilidade, flexibilidade para se adaptar a novas situações e pessoas ou superar obstáculos. Tem a ver com resiliência, né? É a gente ter a capacidade de entender que a vida muda mesmo, que a lei da vida é a impermanência, né? E que tudo está mudando sempre, e aceitar isso como uma coisa positiva na vida, se adaptando da melhor forma. Superação e realização, demonstrar ímpeto para melhorar o desempenho, a fim de satisfazer padrões interiores de excelência. Então, é você sempre estar se superando, estar realizando algo na vida, né? E com isso vai melhorando sua autoconfiança. Iniciativa é a disposição para agir e aproveitar as oportunidades, né? É sair da zona de conforto, é ter vontade de experimentar um pouco mais, de fazer um pouco mais, iniciar alguma coisa. E o otimismo é ver o lado bom dos acontecimentos em qualquer situação que seja. Então, a gente sabe já que em qualquer situação tem as coisas boas e as ruins, né? Então, é a gente buscar o que há de bom. Por exemplo, quando eu passei no concurso da CGU, eu morava em Fortaleza, eu fui morar em Brasília. Então, assim, eu deixei a cidade que eu gostava, meus amigos, o apartamento que eu morava lá, para ir para uma cidade onde eu não conhecia ninguém, né? No início eu não sabia nem onde eu ia morar, mas isso era bom. Eu passei no concurso da CGU, eu fui porque eu quis, né? Mas não quer dizer que eu não tenha que ter deixado coisas também.
Então, em toda situação, mesmo as melhores situações, aquela que você escolheu, que você desejou, que você fez por onde durante anos e anos, é quando você conquista, você deixa algumas outras coisas também. E isso, às vezes, traz dor. Então, não importa a situação, vamos olhar para o que ela nos dá de bom, a qual a oportunidade que aquela situação está nos dando. Vamos, então, agora para a dimensão interpessoal. E aí, na dimensão interpessoal, nós temos a consciência social, que é a empatia, consciência organizacional e serviço. Empatia é compreender as emoções alheias e seus pontos de vista e interessar-se pelas preocupações dos outros, né? Então, é você entender de fato o que é que o outro está sentindo, quando você escuta, conversar com o outro, você ter aquela escutativa, né, de entender de fato o que o outro quer dizer e se preocupar realmente com o outro. A consciência organizacional é identificar e compreender as tendências, as redes de decisões e a política em nível organizacional, né? Então, é quando você, por exemplo, está no seu trabalho, é você entender qual é a cultura dali, né? Como é que se decide, né? Como é que se comporta melhor naquela situação. Por quê? Porque em cada lugar que a gente está, a gente ocupa um determinado papel, né? E esse papel, ele exige comportamentos, atitudes diferentes, né? A depender da situação e do papel que a gente está ocupando. Então, é importante que a gente tenha consciência disso, né? Saber onde é que a gente está. Serviço é reconhecer e atender às necessidades dos colaboradores, servindo-os e ajudando-os a melhorarem seu desempenho e alcançarem seus objetivos. É entender que a gente está aqui para ajudar as pessoas, ajudar o mundo a ser um mundo melhor, um lugar melhor. Então, e isso tem muito a ver com a empatia. Então, é eu conseguir olhar para o outro, né, entender a necessidade do outro e estar pronta a colaborar com isso. E agora nós temos também, na consciência social... Não, gente, aqui não é na consciência social, tá certo? É na gestão dos relacionamentos, tá bom? Ó, gestão dos relacionamentos, esse último. É só aqui que está errado no slide. Então, na dimensão interpessoal, gestão dos relacionamentos, nós temos também várias subdivisões. Liderança inspiradora, orientar e motivar com uma visão instigante, conduzindo pessoas a objetivos de ganhos mútuos, né? Então, é você motivar as pessoas, é mostrar para elas uma coisa diferente lá no futuro, né? Que talvez elas não estão conseguindo enxergar, certo? Então, não necessariamente que você ocupe um cargo de liderança, né? Mas a liderança, ela está inata na gente. Então, é onde a gente estiver, a gente inspirar pessoas, né, para que elas sigam seus objetivos, percorram os seus sonhos, né, percorram caminhos em busca dos seus sonhos. Influência é a capacidade de persuasão, certo? Capacidade de você mostrar para as pessoas novas ideias, novo conhecimento, expandir a consciência delas, né, mostrar uma nova visão. O desenvolvimento dos outros também, apoiar e fortalecer habilidades alheias. Como a gente está vendo, está muito interligado, está tudo interligado, tá certo? Isso a gente divide mesmo de uma forma didática. Então, quando eu vou apoiar e fortalecer as habilidades alheias, é importante que eu tenha usado a empatia, por exemplo, né, para que eu conheça quais são os pontos em que eu posso ajudar. Então, eu tenho que olhar um pouco para o outro, tá certo? Mas, sim, a dimensão interpessoal na gestão dos relacionamentos, ela está olhando também para o desenvolvimento dos outros, não apenas para o seu próprio desenvolvimento. Estímulo a mudanças, iniciar e gerenciar mudanças e liderar pessoas em uma nova direção, certo? Então, é mostrar que a vida muda mesmo, que o parado, o fixo, é o que não é bom, e inspirar pessoas nesse sentido. Gerenciar conflitos também. Então, é a capacidade de solucionar divergências entre as pessoas, levando-as à interação e aceitação mútua. Trabalho em equipe e colaboração, conquistar a colaboração e o trabalho em equipe, com alto desempenho, e também criação de vínculos, que é manter uma rede de relações. Então, essas são as dimensões da inteligência emocional, e quando a gente começa a se voltar para a gente, né, começando com a dimensão intrapessoal,
a gente acaba conhecendo melhor o outro, e aí a gente também trabalha nessa dimensão interpessoal, tá certo? Então, inteligência emocional indica autoconhecimento. Eu tenho que voltar para mim, voltar para dentro de mim, né, para meus processos internos, para a partir daí me conhecer. Nesse momento, quando eu começo a me conhecer, sim, eu estou pronta para conhecer o outro. Eu não posso conhecer o outro sem antes começar esse processo de me conhecer também. E para isso, eu trouxe um exercício maravilhoso, o MAS, que é o Mapa de Autoavaliação Sistêmico, onde a gente analisa a nossa vida sobre vários aspectos. São 11 aspectos, 11 pilares que a gente chama. Também, didaticamente, a gente divide nossa vida nesses pilares que são considerados de suma importância para o bem-estar e para a satisfação de qualquer ser humano. Então, a gente precisa identificar como é que está a nossa vida agora. Por quê? Porque isso faz parte de iniciar o processo rumo ao autoconhecimento, iniciar o processo rumo ao desenvolvimento da inteligência emocional. Então, a gente tem que identificar como é que está no momento presente, para a partir daí a gente expandir nossa consciência, imaginar onde é que a gente quer chegar, né? E buscar as nossas habilidades, os nossos recursos, né? E entender quais são os nossos impedimentos, aquilo que nos impede para que a gente bloqueie isso aí. E para que a gente fortaleça aquilo que vai nos levar adiante, que vai nos levar aqui, no caso, à aprovação do concurso público, a aprovação da sua prova, pode ser da OAB, pode ser do Enem, tá certo? Esses conhecimentos é para qualquer aprovação que você precise. E não necessariamente provas e concursos, tá certo? Você pode levar esse conhecimento para a sua vida, porque a gente vai ver aqui que quando a gente começa a desenvolver alguma área da nossa vida, todas as outras áreas melhoram. Por quê? Porque nós somos um todo, certo? O ser humano, ele é único. A gente divide apenas porque didaticamente fica mais fácil de entender. Então, como é o MAS? O MAS é esse círculo, também conhecido como roda da vida. Se você colocar mapa de autoavaliação sistêmico, MAS, roda da vida, você vai encontrar esse desenho na internet. Eu sugiro que você baixe ele em PDF e você faça no próprio MAS. Mas se você não tiver, você pode pedir para a gente que a gente encaminhe o PDF para você, ou então você pode fazer, como eu vou sugerir aqui no próximo slide, você pode fazer uma planilha no Excel, onde você coloca esses pilares e você coloca a nota. Então, em cada um desses pilares aqui, a gente vai colocar uma nota. Se você for fazer aqui, na rodinha, você vai nessa régua aqui, deixa eu pegar com o mouse, você vai colocar a nota. Então, imagina que no pilar espiritual, e eu vou dizer aqui, né, quais são os elementos para que a gente possa avaliar o pilar espiritual, você coloque que está com a nota 7, então você vai marcar um 7 aqui. Se você fizer na tabela do Excel, você vai marcar aqui na tabela e vai fazer uma configuração para que dessa tabelinha saia um gráfico igual àquela bolinha. Desse jeito aqui, tá certo? Porque ele não está preenchido, mas quando você preencher, ele vai formar um desenho, né? Que pode ser um círculo, pode ser uma estrela cheia de pontas, tá certo? Pode ser um círculo bem pequeno, a depender das notas que você deu, ok? É muito importante esse exercício. Esse exercício, ele abre, assim, a nossa consciência para muita, muita coisa. E esse conhecimento vai ficar com você para sempre. Você vai sempre usar, porque você vai entender que você tem que priorizar na sua vida todas as áreas, que a gente não pode priorizar uma área em detrimento de outra. Aí você diz assim, não, Érica, mas eu estou estudando e eu preciso priorizar essa minha área. Sim, quando a gente estuda para concurso público ou para alguma prova, né, difícil, é porque eu considero, na verdade, gente, OAB, vestibular, que é nem tudo concurso, certo? Quando eu falo concurso, é de um modo geral. E concurso público é porque eu sou acostumada a falar por conta do meu cargo, né? Então, mas entendam isso tudo como provas e concurso. Então, quando a gente começa a estudar, a gente muitas vezes tem que priorizar sim, mas a gente tem que entender que está priorizando por determinado tempo, tá certo? E mesmo assim, a gente tem que encontrar momentos para
olhar para os outros pilares, porque isso é importante, melhora a nossa felicidade, melhora o nosso bem-estar, e quando a gente está feliz, a gente estuda melhor, a gente se concentra mais, a gente aprende mais, então não adianta simplesmente eu ficar estudando 12 horas por dia, tá certo? Mas me sentindo culpada, porque não estou fazendo determinada coisa, não estou com minha família, não estou com meus filhos, ou não me sentindo bem, porque estou sentindo falta de algumas coisas aqui. Então, é o equilíbrio, tá certo? O equilíbrio também é importante aqui. Mesmo que esse equilíbrio talvez fique em alguns momentos um pouco desequilibrado, mas é sempre a gente tendo a noção de que a gente deve buscar o equilíbrio. Então, vamos aqui para o nosso mas. Eu vou colocar o áudio para vocês. Deixa eu ver se eu já compartilhei o áudio. Que é importante. É aqui. Então, estéreo, compartilhar o som, estéreo. E vamos começar. Vocês vão ouvir, tá certo? Os meus comandos. Esses comandos foram inspirados nos cursos da Febracis, né? Que foram vários cursos que eu fiz lá. E então eu quero que você pense, pegue uma folha de papel, se você ainda não tiver a planilha ou o MAS impresso, e vá anotando cada um dos pilares. Você vai dar uma nota de 1 a 10, tá certo? 1, o seu pilar está muito ruim, 10, seu pilar está muito bom, tá certo? Então, pense como é que está o seu pilar hoje, de acordo com os comandos que eu vou sugerir para você aqui, e aí vai colocando uma nota. Vamos agora preencher o nosso MAS, Mapa de Autoavaliação Sistêmico, ou, como muitos conhecem, Roda da Vida. Esse mapa é composto de 11 pilares, porque entendemos que o ser humano é sistêmico e, por isso, é importante dar atenção para todos os pilares da nossa vida, se queremos ter uma vida próspera, com saúde, felicidade em todos os níveis. Você vai marcar uma nota de 1 a 10 para cada pilar apresentado. A nota 1 é quando você está totalmente insatisfeito com o seu pilar. E a nota 10 é quando você está totalmente satisfeito com os resultados relacionados àquele pilar. E temos também as variações da escala entre 1 e 10. Eu vou falar o que cada pilar significa e você vai pontuar, começando pelo pilar espiritual. Esse pilar refere-se ao seu relacionamento com Deus, com a vida, com o universo, como você preferir chamar. É a fé que você possui em algo maior, que te guarda, que te protege. É a capacidade de você descansar seus medos e inquietações em algo maior que você. Esse pilar não tem relação com religião. Refere-se à sua fé em algo maior que você. Que nota você dá para esse pilar? Vamos agora para o pilar parentes. Esse pilar analisa sua relação com pais e irmãos. Refere-se à qualidade de vida em família, à harmonia que existe entre os membros, à afetividade, ao toque e à validação. É analisado também pela capacidade de perdoar
e conviver amorosamente, apesar das diferenças pessoais. Importante ressaltar que a vida amorosa e matrimonial refere-se ao pilar conjugal e não ao pilar parentes. De 1 a 10, que nota você dá para esse pilar? Vamos agora para o pilar conjugal. Esse pilar retrata a harmonia e o amor existente entre um casal, o nível de diálogo, afetividade, respeito, compreensão, flexibilidade, dedicação, além da quantidade e qualidade do sexo e da capacidade de fazer o outro feliz sem que haja cobrança por isso. Uma forma mais objetiva de analisar este pilar é a capacidade de tocar o cônjuge, olhar nos olhos, abraçar e dialogar sem que haja cobranças e acusações. Se você não estiver em um relacionamento amoroso, avalie como se sente nessa situação. Se você se sente bem ou não estando sozinho. De 1 a 10, que nota você dá para esse pilar? Agora, vamos para o pilar filhos. Caso você tenha filhos, esse pilar refere-se ao relacionamento com eles. Avalia a qualidade e a quantidade de tempo dedicado, de amor comunicado, de toque, de beijo e de atenção. Caso você não tenha filhos, o que deve ser avaliado é como você se sente subjetivamente por não os ter. De 1 a 10, que nota você dá para esse pilar? Agora, vamos para o pilar social e lazer. Esse pilar reflete a qualidade e a quantidade das amizades e interações sociais. Avalia a profundidade, intimidade, confiança e maturidade dos relacionamentos. Este quesito também é agregado pela presença de um hobby, ou seja, atividade praticada em momentos de lazer, com o objetivo de descontrair e descarregar as tensões do dia a dia. De 1 a 10, que nota você dá para esse pilar? Vamos agora para o pilar saúde. Refere-se ao estado de saúde, vitalidade e disposição física do indivíduo. Nesse quesito, avalia também preparo físico, energia, flexibilidade e ausência de dores, nível de obesidade e de limitações físicas. A forma e a aparência física do corpo finalizam a análise desse pilar. A atividade física e a qualidade da dieta são também bons indicadores para mensuração. De 1 a 10, que nota você dá para esse pilar? Vamos agora para o pilar servir. Este pilar refere-se à sua capacidade de enxergar a necessidade dos outros. Avalia quanto realmente você tem se dedicado à caridade e à ajuda ao próximo em suas necessidades, tanto de sobrevivência quanto espirituais e psicológicas. De 1 a 10, que nota você dá para esse pilar? Pilar intelectual. Este pilar avalia a sua dedicação em adquirir conhecimento através de leituras, cursos, seminários e a sua capacidade de colocar tudo isso em prática. De 1 a 10, que nota você dá para esse pilar? Pilar financeiro. Retrata a sua relação com o dinheiro neste momento, não apenas quanto ganha, mas também como gasta e quanto poupa ou investe. De 1 a 10, que nota você dá para esse pilar? Pilar profissional.
Este pilar relaciona-se com a carreira profissional, o crescimento e nível de desempenho. Deve ser avaliado também pelos resultados gerados por você. Você pode se perguntar: eu me contrataria? Quanto melhor for sua avaliação e quanto mais forem os resultados gerados por você, maior será a sua nota. De 1 a 10, que nota você dá para esse pilar? E vamos agora para o pilar emocional. Este pilar é avaliado pelo equilíbrio de todos os outros pilares e também pela alegria de viver a própria vida. O pilar emocional pode ser definido muitas vezes pela maneira como você acorda pela manhã e pelo entusiasmo e alegria que você tem ao se deparar com a vida e os desafios diários. Esse pilar é avaliado também pelo nível de ansiedade, angústia e depressão. Sua falta de controle emocional também é refletida por atitudes extremadas e destrutivas. De 1 a 10, que nota você dá para esse pilar? E agora, tendo preenchido os 11 pilares, eu quero que você pense no mundo ideal, no mundo sem limitações, no mundo de abundância. Que nota você gostaria de ter em cada um desses pilares? Prontinho. Como é que foi? Responderam? Coloque aí para mim, se vocês quiserem, nos comentários, certo? Porque vai ser muito boa essa interação. E agora eu quero que vocês olhem para esses pilares de vocês, a nota que vocês deram, né, no momento atual, comparando com a nota que vocês querem ter no mundo sem limitações, e percebam quais os pilares que vocês podem trabalhar, fazer ações agora, mínimas que sejam, né, mas pelo menos olhar um pouco para esses pilares, né, que você, trabalhando esses pilares, você entende que vai melhorar vários outros pilares da sua vida. Então, não precisa ser os que tiveram as piores notas. Não, muitas vezes, o que até está bem, mas você acha que se você reforçar um pouco mais, ajuda a melhorar vários outros pilares. Então, escolham aí 3 pilares, que é bem importante para o cérebro entender o direcionamento que vocês querem dar nesse momento da vida de vocês. Então, compartilhem aí, tá certo? Coloquem nos comentários o que é que vocês acharam desse exercício, quais foram os insights que vocês tiveram. Se vocês quiserem compartilhar os pilares, as notas, tá certo? Vai ser muito bom para a gente poder acompanhar essa evolução, porque depois a gente vai voltar para esse mais em algum momento. Então, o que é que nós fizemos hoje? Nós hoje identificamos pelo MAS o estado atual, né? Como é que está a nossa vida hoje, em todos esses aspectos, como é que está a nossa vida hoje. Quando você fizer o seu MAS nessa rodinha, você vai ver que ele pode estar cheio de pontas, né? Então, ele estaria como uma estrela. E aí a gente costuma perguntar, essa roda gira? Né? Porque se for uma estrela, ela vai girar com dificuldade. E ela tem amplitude, porque não adianta ela ser um círculo bem feito, mas aqui no 1 ou no 2, todos os pilares. Né? Então, nós identificamos aqui o estado atual, porque é importante a gente entender onde estamos, para que depois a gente possa seguir para o estado desejado, que é onde a gente quer chegar. Então, nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre estado desejado, depois vamos ver recursos, planos de ação, vamos ver o que é que nos impede de chegar lá, tá certo? E sempre, sempre, sempre integrando emoção e razão, tá certo? Por quê? Porque, como eu já disse, não adianta só a gente usar o lado racional. Se a gente não usar esse lado emocional para sustentar nossas atitudes, nossos comportamentos, o caminho ele vai ser mais difícil, ele vai ser mais árduo e talvez eu não chegue ou eu chegue com muita dificuldade.
Então, mais uma vez, eu digo que a inteligência emocional, que o autoconhecimento é importantíssimo para passar no concurso público. Eu usei, minha mãe usou e funciona. E aqui a gente vai ensinar para vocês o passo a passo. Vocês, nessa série de vídeos, vão ter todo o conhecimento que a gente tem e que entendemos que vai ajudar você nesse processo, tá certo? E o que é que a gente vai sugerir para vocês? Né? Que a declaração dessa semana, até que saia o próximo vídeo, a gente sempre vai ter uma declaração onde a gente vai ficar com essa frase na nossa cabeça, repetindo várias vezes. Você pode pegar post-it e colocar, pregar post-it em alguns lugares, onde você tem fácil acesso, onde você vai ficar olhando, tá certo? E sempre que você lembrar, você fale: eu nasci para o sucesso. Coloque um sorriso no rosto e já vamos mudar a nossa mente, tá? Para que ela vá para a direção que a gente quer. Então, você pode também olhar nos seus olhos no espelho e dizer: eu nasci para o sucesso. Então, fale agora: eu nasci para o sucesso, porque eu sei que você nasceu. E você vai chegar lá. Então, gente, é um prazer estar aqui. Gratidão. Se gostou, dá like, compartilha, se inscreve no canal, que isso é muito importante para o nosso crescimento. Um beijo e foi maravilhoso compartilhar esse tempo com você.